Adão. Então, basicamente, a gente pode pensar os símbolos, né, de Adão de um ponto de vista cristão, de um ponto de vista judaico, de certa forma cabalístico, e de um ponto de vista psicanalítico. Tá, assim, não importa qual tipo de exegese, qual tipo de interpretação, né? Muitos livros escritos não bastariam para explicar a importância da figura simbólica de Adão. O que a gente pode entender aqui, não é, como o primeiro homem, a imagem de Deus, o ponto culminante da criação, o ser supremo em humanidade. A sua importância ela é de ordem natural, moral e até ontológica, né? Então, considerando a sua dimensão ampla, fundante, no caso das religiões, ontológica no sentido do ser em si, né? Como o homem dos homens. Tá. Em relação ao simbólico associado à imagem de Deus, veja bem, é a imagem de Deus e, portanto, diferente de Deus. Né? Daí a imagem de Deus nos remete a noções de consciência, razão, liberdade, responsabilidade, autonomia, privilégio do espírito, mas sempre entendido como a imagem de Deus e não idêntico a Deus. Não é? E, portanto, se a gente identifica dessa forma, a gente pode considerar que ele foi o primeiro a desejar, a se tornar idêntico a Deus. E isso faz a gente recair no símbolo do primeiro pecado, do primeiro a errar. Né? Entendido aqui como o pecado original, ou a perversão do espírito, o uso absurdo da liberdade e tal. Entendido simbolicamente dessa forma. Pecado original. Isso tudo, lógico, dentro da doutrina cristã. Em relação à doutrina judaica, com influências iranianas e neoplatônicas, Adão significa o homem terrestre, criado por Deus com a terra. A terra. Em hebraico, Adama é terra lavrada. A-D-A-M-A-H. Adama. Terra lavrada. Em relação à Cabala, ele é chamado de Golem. Golem é uma espécie de homem-robô, né? Feito de argila utilizada por Deus, que foi um tipo de argila que foi tomada do centro da terra. Em relação ao Talmud judaico, descreve as 12 primeiras horas do primeiro dia. Então, eu vou ler aqui, ó. 1. A terra é acumulada. 2. A argila transforma-se num golem. 3. Seus membros distendem-se. 4. A alma é-lhe insuflada por Deus. 5. Adão põe-se em pé. 6. Adão dá nome aos seres vivos. 7. Recebe Eva. 8. Adão e Eva unem-se e procriam. De 2, eles se tornam 4. 9. Proibição sofrida por Adão. 10. Desobediência de Adão e Eva. 11. Sentença proferida contra eles. E 12. Adão e Eva são expulsos do paraíso.
isso referente às horas, né? E cada hora corresponde a uma fase simbólica da existência. No Agadá, por um lado, uma criação simultânea do homem e da mulher, e por outro, a criação de Adão anterior a Eva. Aspas, segundo a Agadá, a mulher criada simultaneamente com Adão teria sido Lilith. Adão e Lilith não se entendem. Caim e Abel, que são os filhos, né, disputam a posse de Lilith. Então Deus reduziu ambos a pó e depois recriou, em primeiro lugar, o homem, e o homem subdivide-se em macho e fêmea. Isso segundo a Agadá. A gente pode pensar também, ainda na linhagem judaica, cabalística, o Adão Cadmon, que é símbolo do Deus vivo no homem, né? É o mundo do homem interior, na tentativa de se descobrir, ou o homem descobrir-se a imagem de Deus, né? Talvez uma semelhança aí com o cristianismo. A imagem de Deus e não o idêntico a Deus, né? Portanto, Adão também seria uma espécie de síntese do universo criado, pois nele todos os elementos reúnem-se em sua criação. Símbolo do homem primordial, na Gália, na Irlanda, ancestral mítico. Para Jung, né, então, saindo da lógica judaica e indo para a psicologia, para a psicanalítica, né? Para Jung, ele simboliza o homem cósmico, fonte de todas as energias psíquicas, visto como o velho sábio, o arquétipo do pai, da ancestralidade, a imagem de um ancião, de sabedoria, né? E essa sabedoria é fruto de uma longa e de uma dolorosa experiência. Simbolizaria o self e a perfeita realização de todas as virtualidades do homem, que incita a uma transfiguração interior. Abre aspas. É por isso que o coração do homem está incessantemente ensanguentado e luminoso, sofredor e glorioso, morto e ressuscitado. Fecha aspas. Portanto, para psicanálise ainda, 3 fases, né? Símbolos de progressão, a indistinção da coletividade, a separação do ego, que se afirma em sua personalidade virtual. A realização dessa personalidade pela integração de todas as suas forças numa unidade sintética e dinâmica. Enfim, então, tentando resumir aqui a lógica do símbolo de Adão, temos homem primordial, imagem de Deus e não idêntico a Deus, homem dos homens, pecado original, porque tentou se identificar a Deus, né? Síntese do universo e o homem cósmico, Adão.